vamos lá, vamos que vamos. Não durmam, tome um cafezinho, a gente já está quase acabando. Aqui nós temos a porta B. A porta B já são 8 bits. Então, eu posso usar também o tris B para poder fazer a configuração, se ela vai ser entrada ou saída. O mesmo comentário. 1 para quem? Para ser entrada. 0 para quê? Para ser saída. Então, o tris B vai configurar se entrada ou saída. Quem vai fazer a leitura ou escrita, né, desses pinos? O registro porta B. Né? Então, a gente já viu tris A, porta A, tris B, porte B. Muito bem. Né? Esse porte B tem umas resistências internas de pull-up. Então, às vezes são interessantes usar, às vezes não. Então, por isso que ela tem, né, essa condição de você habilitar ela ou não. Como você vai habilitar? Utilizando um bit desse registro de option. Tá? Então, os pinos RB7 a RB4 também são usados para interrupção externa. Bastante utilizado, né? São utilizados esses pinos para casos que você precise de contar eventos, né? Ou um botão de emergência, você aperta o botão de emergência e o pique para o que está fazendo e vai atender essa interrupção. Então, isso aí é uma interrupção externa. Também temos uma outra interrupção externa, que é a interrupção por RB0. Né? Então, são 5 interrupções externas. De RB4 a RB7, temos 4, e a RB0. Muito bem. E nós vamos configurar geralmente essas interrupções usando esse registro. A porta C. A porta C é uma porta sumamente interessante. Além de ter 8 bits bidirecionais configurados, né, com tris C, e lidos ou escritos com o registro porte C, nós, né, temos que considerar que esses pinos são Smith Trigger, todos os outros eram TTL. Né? E além disso, essa porta aqui é uma porta de comunicação. Eu não sei se isso tem a ver com ser C, né? Porque aqui você consegue escrever comunicação, mas ela, né, tem os pinos. Se você quiser utilizar o protocolo I2C SPI, você vai usar dois pinos dessa porta. Se você quiser utilizar o SART, você vai usar outros 2 pinos dessa porta. Perfeito? E se você quiser utilizar o PWM ou os comparadores, você também vai usar, né, o RC0 e o RC2. Então, nós temos uma porta bastante rica, né? Você pode utilizar para diferentes situações. E a porta D? A porta D, além de você ter, né, os 8 bits bidirecionais, novamente configurados com tris D e lidos ou escritos pelo registro porte D, você tem o Smith Trigger. E uma coisa que faltou comentar aqui é que ela é a porta para os pinos da porta paralela. Então, porta paralela. Você tem esse periférico também nessa porta. Perfeito? Vamos lá. E a porta E? São 3 bits. Né? Então, você tem RE0, RE1 e RE2, que são bidirecionais. Usando tris E, você configura. E você escreve e lê usando o porte E. Também é Smith Trigger. Então, reparemos que as 3 últimas portas foram Smith Trigger, né? C, D e E. Perfeito? E além disso, esses 3 pinos, né, que também não coloquei aqui, elas são o quê? A, D, C. Meu A e meu D estão estranhos, mas falando eu acho que dá para entender, né? São 3 canais de conversão analógica digital. Dessa forma, você tem 3 canais na porta E, 5 canais na porta A. Em total, você tem 8 canais. Bom, eu vou falar
um pouco sobre tudo, né, nessa aula, e um item interessante é falar sobre o registro W, o registro de trabalho, né, por isso que é W, trabalho. Recebe os resultados das operações executadas pelo aluno. Então, qualquer operação executada pela unidade lógica, né, você terá esse resultado, o valor do resultado no registro W, que é um registro de 8 bits. Ele pode ser escrito também, perfeito? Né? Então, isso é bastante importante para quem vai programar em Assembler. No nosso caso, né, esse curso é um curso de programação em C. Então, o compilador utilizado, ele é que vai gerenciar o uso desse W. O que é o ALU? A gente falou sobre o ALU, né, mas não dimos um conceito, eu acho, é a unidade aritmética lógica. Né? Executa as operações. Perfeito? Tem um registro acumulador W que nós falamos, onde se guardam os resultados. Né? O W pode realimentar-se também, né, no ALU e executa operações segundo o código que recebe nas centrais de controle. Então, esse é o ALU. O ALU. O registro status, um registro bastante importante, né? E além de mais, nós podemos utilizar esse registro, né, como exemplo para entender como você tem que visualizar os registros e utilizar eles. O status é um byte, ele está localizado na memória RAM, então tem 8 bits, perfeito? Cada bit dele te entrega uma informação, né? Ou então disponibiliza, ele pode ser escrito e você modifica a configuração, né, do microcontrolador, de como que ele vai trabalhar, né, de algum periférico, tá certo? Ou uma interrupção, ou você lê que aconteceu alguma coisa, né? Então, o registro, né, você tem que dominar, né? Não todos os registros, mas pelo menos os registros dos periféricos que você está utilizando, né? No caso, o status, né, você vai ver aqui, o primeiro bit do status é chamado de C. Ele fica em 1 quando acontece um estouro na operação do ULA. Eu vou dar um exemplo. Se a gente somar 254 mais 1, dá quanto? É fácil, né? Dá 255. 255. Mas se somar 255 mais 1, dá quanto? Com certeza esse valor vai ser... Opa, tá difícil escrever aqui, hein? 0. Por quê? Porque eu não consigo, né, colocar 256 o valor 256 num espaço de memória de 8 bits. Como? Né? 255, os 8 bits já estão em 1. Né? Então, isso aí é o que se chama estouro. Estourou o byte. Então, no momento que você fizer essa operação no ALU, perdão, o que você vai ter? No ULA, né? No ULA, o que você vai ter? Você vai ter que esse C vai passar de 0 para 1. Né? Perfeito? Então, houve estouro. Então, ele está te informando o que aconteceu. E se uma operação der 0 como resultado, esse aqui vai para 1. Então, cada 1 te dá, certo? Uma informação que você pode utilizar para acertar a tua lógica. Né? Então, esse bit aqui, DC, o PD, TO, eu não vou falar de cada um, né? O IRP, enfim. Mas eu acho que vale a pena comentar desses 2 bits. Se nesses 2 bits, com esses 2 bits, eu posso mudar de banco, né? De memória RAM. Então, se eu coloco 00, vou para o banco 0. Daqui a pouquinho vocês vão fechar essa sua compreensão sobre o banco, né, de memória que eu estou falando. Então, se eu coloco 00, ele vai para o banco 0.
Se eu coloco aqui 0 e 1, 0, né? 1 e 0, eu vou para o banco 1. 1 e 0, vou para o banco 2. E 1 e 1, vou para o banco 3. Então, é dessa forma que a gente trabalha aqui com os registradores. Ok? Temos o registro FSR, né? Que ele é localizado, como eu disse, são 4 bancos. Então, ele está presente em cada banco de memória. Tá? Ele é utilizado para realizar operações de endereçamento indireto. Né? É um registro bastante importante, outra vez, para quem trabalha com Assembler. Né? Registro de 8 bits. Então, esse FSR aponta um endereço, na verdade. Né? E o conteúdo desse endereço está disponível no registro INDEF. Né? Então, se o FSR aponta o endereço 5, sendo que o conteúdo do endereço 5 é 10, né? Então, qual será o valor de INDEF? INDEF vai ter valor 10, né? Porque o INDEF tem um conteúdo que é apontado pelo FSR. Ok? É só um comentário, né? Para a gente fazer um aquecimento aqui. Olha, a RAM, a memória RAM de dados, né? Isso aqui que é bastante importante. Isso aqui independe de se você vai programar em C ou você vai programar em Assembler, né? É importante você conhecer como que trabalha essa memória de dados. Por que é RAM? É volátil. Então, quando desliga o microcontrolador e liga novamente, ele perde todas as informações que foram gravadas nessas memórias. Né? E nessa memória, né, é dividida em 4 bancos. Como eu disse, como eu vou para cada banco? Né, pela combinação desses bits, ó, RP0 e RP1, que estavam em está escrito aqui, que estavam no registro status. Cada banco tem quanto? 128 bytes. Perfeito? Os endereços mais baixos de cada banco, quer dizer, se eu tenho um banco, né, de memória que está aqui, esses aqui são os endereços mais baixos, são usados para quê? São usados para os registros de configuração. Um registro de configuração, me dá um exemplo vocês. Eu vou dar um exemplo que a gente acabou de estudar, o TRIS-A. O TRIS-A, por exemplo, está localizado nesses bancos de memória e vão estar nos primeiros endereços. E depois que vem, né, os próximos endereços são para o usuário. O usuário pode utilizar isso aqui para declaração de variáveis, guardar alguma informação, etc. Perfeito? Né? Então, vamos dar uma olhada, né, mais tarde a essa estrutura desses bancos. E a pilha? O que é a pilha? Capacidade de 8 níveis de armazenamento de 13 bits por cada nível. Então, a função da pilha é armazenar endereços de retorno para suas rotinas. Então, existe uma pilha, como nós vimos na estrutura, e ele tem até 8 níveis. Então, se eu fizer um programa que chamar uma função, e essa função chamar a outra, e essa função chamar a outra, e essa função chamar a outra, e a outra, e a outra, e a outra, corre risco de o compilador do PIC se perder, porque ele depois de 8 níveis não vai saber aonde voltar. Mas se eu chamar uma função, eu vou preencher um desses níveis e vou dizer que depois de executar essa função, aonde que ele tem que retornar. Então essa pilha aí funciona, perfeito? O contador do programa é atualizado automaticamente, né? Através das instruções call, return, tal, são funções em Assembler. Operação de buffer circular. Se ingressam 8 dados, a pilha fica cheia. O 9º dado desplazaria o conteúdo da pilha e eliminaria o primeiro dado que ingressa na pilha. Então, isso vai fazer com que seu programa fique doido, né? Não vai retornar aonde deveria de retornar. Existem microcontroladores que têm uma pilha de maior quantidade de níveis, né? Isso para microcontroladores mais avançados. O contador do programa, né? Ele é que gerencia
a execução do programa. Ele que diz que linha que vai ser executada, né, depois. Então, ele gerencia, né, programas até de 8K. Por que 8K? Porque só tem 13 bits. Se você vê até quanto você pode contar com 13 bits, vai dar um pouquinho mais de 8K. Perfeito? Responsável pelo controle da sequência de execução de instruções. O registro PC aponta para a próxima instrução a ser executada pela CPU. Bom, a gente já tinha comentado aquilo, né? Então, o PC é dividido, já que ele tem 13 bits, ele é dividido em dois pedaços. No registro PC, onde você tem 8 bits, e no registro PCH, onde você vai complementar com 5 bits. Então, 8 mais 5 dá os 13 bits de endereçamento. Então, PC ele é diretamente acessível, já PCH não. Você, na verdade, PCH você acessa através do PCLAT, que é outro registrador. Perfeito? Agora, cabe mencionar algumas coisas interessantes. O PC, quando reseta o microcontrolador, o PC vai assumir que valor? O valor 0. Quando acontece qualquer interrupção neste microcontrolador, o PC vai assumir o valor de 4. Então, isso é importante a gente lembrar, para entender como trabalha o microcontrolador. Também temos uma memória de programa, né? Na memória do programa, o PC vai, né, dizendo que ponto dessa memória de programa vai ser executado. Quando você faz um programa e você compila, você vai gerar um arquivo com extensão .exe. Esse arquivo vai ser gravado onde? Na memória do programa. E ele vai ser executado. É uma memória do tipo flash. Beleza? E ele tem páginas, né? Ele tem páginas, quer dizer que ele é subdividido. Bom, registro de instruções. Registro que armazena a instrução seguinte que será executada. Então, existe lá na estrutura dele um pequeno registro, né? Onde é armazenada a seguinte instrução. Envia a instrução à memória RAM em casos que requerem modificação de algum registro. Envia a instrução à unidade de decodificação para preparar-se para executar a seguinte instrução. Então, ele faz parte da estrutura. Decodificador de instruções e unidades de controle. Recebe a instrução seguinte a ser executada, realiza a decodificação do dado recebido ao código de operação que deve utilizar-se. O código de operação é aplicado ao ALU, unidade de reset, unidade do watchdog timer, etc., segundo a operação. Unidade de timing. É a unidade que transforma o sinal do cristal em um sinal de relógio adequado para o funcionamento do sistema. Então, ele, para que o sistema, né, possa funcionar, então, em função que nós temos vários timers, e os timers têm várias configurações, existem divisores de frequência, né, internamente nessa unidade, né, para gerar sinais de relógio de diferentes frequências, como eu tinha comentado, né. Inclusive, a conversão analógica digital precisa de uma referência de frequência, né, para poder executar a conversão analógica digital. Gera também um sinal de reset externo. Então, unidade de reset e inicialização, né? Essa unidade que a gente viu lá na estrutura, né, contém as seguintes etapas: contador de inicialização, contador de início do oscilador, o power on reset, que se você pode habilitar ou não, nós vamos ver nos exemplos de programação todos esses itens, né? Se você habilitar isso aqui, então ele vai esperar, o microcontrolador vai esperar, né, que a tensão de alimentação se estabilize, né? E dessa forma você vai evitar alguns valores inesperados em consequência de uma oscilação, né, na alimentação do microcontrolador. Watchdog timer, né? Caso o sistema execute ou entre numa função cíclica, né, como pode ser um while que não encontra uma condição para sair, então o watchdog timer, se você habilitar ela é um contador, vai contando um determinado tempo.
e quando termine de contar, ou estoure, né, a memória dele, porque é 8 bits. Então, nesse instante vai reiniciar o microcontrolador, né? Então, normalmente utilizam um Watchdog Timer, né, programadores bastante avançados, né, para poder ter um controle da execução do programa. O debugger também é uma ferramenta de teste para você debugar o teu programa, executar passo a passo cada linha e poder, né, tentar encontrar um problema no teu projeto. E temos o reset por brownout, né? Ele vai resetar o microcontrolador, reiniciar o microcontrolador quando aconteça alguma redução, né, transitória na tensão de alimentação. Também você pode habilitar ou desabilitar. Perfeito? Além também você tem a proteção, né, do código, tá? Você pode proteger também o código. Esse microcontrolador tem 3 timers, né? O timer 0, que tem 8 bits, perfeito? Timer 1, que tem 16 bits, e o timer 2, que também tem 8 bits. O timer 2 é utilizado como referência para o PWM, né? O timer 1, pelo fato de ter 16 bits, ele é subdividido, né, em dois registros, porque esse aqui é um microcontrolador de 8 bits, então você vai ter o timer 1L e o timer 1H, né, onde você vai ter o menos significativo no L e o mais significativo, os 8 bits mais significativos no H. Como nós já vimos, né, no conversor analógico digital, são uma resolução de 10 bits, temos 8 canais, né, e o resultado da conversão vai ser armazenada, né, os 8 bits mais significativos no address, os 2 bits mais significativos no address H e os 8 menos significativos no address L, perfeito? Né? Isso também vai depender da sua configuração, né, que você fizer no seu conversor. Mas nós vamos ver isso aí com muito detalhe, né, no capítulo exclusivo de conversão analógica digital. Os registros de controle são o ADCOM 0, o ADCOM 1, né? Você tem que dar um go para ele, dizer, olha, inicializa a conversão, depois ele vai te responder, foi feita a transformação, pode pegar os valores, aí você pega os valores, né, que estão nesses registros e você utiliza na lógica do teu programa. O SART, né, o SART é a interface para comunicação serial, né, ele é uma comunicação de 9 ou 8 bits. Você utiliza, né, 2 pinos para poder ter o transmissor e o receptor, e ele pode ser half duplex, né, ou full duplex, perfeito? E você tem um registro para envio e um registro para recepção.